Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Hoje estaremos estudando a 8ª lição do trimestre. Nesse trimestre, estamos abordando o tema recomeçar, um grande desafio. Este tema tem a ver com a situação do momento, tanto de um ano que se inicia, quanto de um período em que estaremos envolvidos em tentar recuperar coisas perdidas, desfalcadas, diminuídas ou destruídas pela pandemia que assola o planeta. O comentarista da lição de hoje é o meu querido amigo, irmão e até parente, pastor Márcio Antunes Vieira. Irmão do pastor Rafael Antunes Vieira, que foi o comentarista da lição número 5. São irmãos da querida Jerusa, esposa do também querido pastor Anélio Martinelli, pastor da Primeira Igreja Batista de Macuco. Rafael, Márcio e Jerusa são filhos do pastor Eli Vieira, pessoa amada, por quem temos orado desde que sua esposa, a irmã Edilma, foi chamada para a glória. Pastor Eli e Edilma eram um dos casais mais simpáticos que já conheci. Tive dias felizes com eles ali em Macuco, quando de vez em quando nos reuníamos nas assembleias da Associação Batista Serrana ou nos congressos da Jubase, da Juventude Batista Serrana. Esse pessoal fez parte da minha adolescência e juventude e guardo em meu coração um carinho muito grande por essa família amada. Rogo a Deus por vocês sempre e com muito afeto. Que Deus continue abençoando a vocês e hoje deixo um especial abraço no pastor Márcio Antunes e na esposa Raquel, que estão à frente da Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Pádua, noroeste fluminense. Bem, dentro das diversas orientações que extraímos da experiência de Esdras e Neemias, que se empenharam na construção não só da cidade, não só do templo e dos muros de Jerusalém, mas também da nação judia nos tempos da dominação aquemênida. Hoje estaremos buscando em Neemias uma dica importantíssima para recomeçarmos com sucesso alguma coisa em nossas vidas. E essa dica é disposição e confiança. Este é o tema da lição de hoje. Temos que ter disposição e confiança para recomeçar algum projeto e veremos no texto de Neemias 2:18 como seguir essa dica. Leamos então o texto que se encontra em Neemias 2:18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Quando Neemias chegou a Jerusalém para continuar a construção dos muros, ele encontrou tudo destruído, apenas o templo estava quase concluído. Mas o cenário era feio, cheio de ruínas, entulhos, mato tomando as cavidades onde outrora eram caminhos e em volta, de toda a cidade, um povo vivendo miseravelmente com roupas e sandálias velhas, casebres com pessoas maltrapilhas e famintas, emagrecidas e com um semblante sofrido. Um local nada agradável. Neemias provavelmente não viu a cidade em seu momento de glória. E o que ele via agora não dava nem para fazer acreditar que foi um lugar pujante como Suzã, na Babilônia, de onde ele vinha. Neemias apenas viu a decadência, a ruína, a destruição de Jerusalém, a cidade que teve um templo cheio de ouro, prata e cobre, pedras preciosas e madeiras raríssimas. Conta uma lenda que a Bíblia não comprova,
mas que quando Salomão contratou os fenícios, o rei Hirão, para trazer madeira para Jerusalém, os fenícios, os atuais libaneses, eram grandes navegadores e atravessaram o Oceano Atlântico para extrair a madeira encomendada por Salomão. Dizem que vieram ao Brasil, isso quase 1000 anos antes de Cristo, e tiraram a madeira que precisavam e até tentaram esculpir a cabeça do rei Hirão na Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. E ainda fizeram umas inscrições fenícias na parede daquela montanha, coisa que até hoje atrai milhares de turistas para ver isso de perto. Eu vou ver se deixo uma imagem aqui para vocês verem. Mas imagine, madeira até das Américas enfeitaram o templo, se é que é verdade. Ainda tinha o Palácio de Davi, muitas outras edificações suntuosas, era muita riqueza. Até os soldados do templo se vestiam aparamentados com ouro e prata, para vocês terem uma ideia da pujança de Jerusalém. Mas agora, tudo era ruína em Jerusalém. O povo que vivia nos arredores estava pobre e miserável. E o povo que veio com Esdras e Zorobabel tinha enfrentado a oposição dos samaritanos e a obra havia sido suspensa. Neemias encontrava um cenário de desolação e desânimo, de depressão e de opressão. Eram espezinhados pelos samaritanos vizinhos e escravos dos persas. A situação não era nada boa. Toda coisa destruída deixa uma má impressão nas pessoas. Sejam elas as proprietárias do que foi destruído, ou mesmo observadores despretensiosos. Até os samaritanos olhavam para aquelas ruínas e para aquele povo que habitava ali e os desprezavam. Era o símbolo do fracasso. Experimentamos isso aqui em Friburgo, na tragédia de 2011. O sentimento dominante da gente era o mesmo daqueles lá em Jerusalém. Muitos chegaram a pensar que os planos de Deus foram frustrados por alguém mais poderoso que ele. Ou que Deus tinha simplesmente desistido deles. Era o pensamento deles lá e muitos de nós aqui também tiveram esses pensamentos. Ora, se havia alguém mais poderoso que Deus, sua soberania estava desacreditada. E se Deus os tinha abandonado, não adiantava qualquer esforço diante daquela desolação e dos povos opositores da vizinhança ou dos opressores da distante Média Pérsia. Mas desponta um certo Neemias, que tem uma motivação, uma disposição em recomeçar a reconstrução da cidade, do templo, de seus muros, de seus portões, de sua história. Um homem que vem demonstrar que Deus não os abandonou e que, como Jó disse, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, encorajando o povo a prosseguir, mesmo diante da desolação, da opressão, da oposição. E eles então conta, né, ele conta o que Deus fez por ele, como tinha sido favorável a ele, e isso encoraja o povo. Neemias encorajou o povo a ter disposição e confiança, e nós vamos ver detalhadamente como ele fez isso. Primeiro, Neemias fez uma coisa que nós também temos que fazer quando formos reconstruir alguma coisa em nossa vida. E é ela a seguinte: a lembrança do quanto Deus tem sido bom. Quando tudo vai bem, é difícil a gente se lembrar de como Deus tem sido bom para nós, para a gente. Ontem, quando eu fui almoçar, e estava sozinho com minha filha em casa, olhei minha comida e agradeci do fundo do coração por nunca ter me faltado pão. Lembrei do projeto
Amor e Gracia, do missionário Victor Chaves, no Haiti, onde levam comida para as crianças de lá. Uma cena me chamou a atenção naquele lugar. Lá é feito um biscoito chamado de té. O biscoito é o té, feito de barro e sal, e colocam numa bandeja para as crianças que avançam naqueles biscoitos de terra para saciar a fome, como se fosse o manjar dos deuses. Uma coisa horrível. Crianças que se fartam de barro e sal. O projeto leva comida, principalmente pão, àquelas crianças. E aí aproveitam para oferecer também o pão da vida, Jesus. A gente tem que agradecer muito a Deus porque podemos comer algo melhor. Mas nos tempos da fartura, a gente acaba se esquecendo de Deus. E quando chega o tempo da amargura, da escassez, a gente acha que ele se esqueceu de nós. Deus não se esquece de nós. Apenas nos deixa passar por situações que nos farão saber o quanto somos dependentes dele. Por isso, devemos nos lembrar do quanto Deus tem sido bom para nós, tanto no passado, quanto hoje, quanto agora. Talvez lembrar de Deus na fartura seja a fórmula para não passarmos por tempos ruins. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Vivia no meio da fartura. Provava de tudo o que era bom do palácio do rei. Estava acostumado às coisas boas. Mas quando seu irmão Anani chegou de Jerusalém e ele perguntou animado sobre como ia a reconstrução da cidade, ficou deprimido ao saber que a obra foi interrompida, que os muros estavam caídos, cheios de brechas, e os portões estavam em cinzas, que o povo estava em miséria e desprezado pelos vizinhos. Ele então se lembrou do quanto Deus tinha sido bom para Israel durante centenas de anos e o povo rebelde se afastou de Deus e agora passava por dificuldades. Mas ele também lembrou que Deus tinha uma promessa, um pacto, um contrato com seu povo e que, embora o povo tivesse quebrado o contrato, Deus era fiel e cumpriria sua parte. Para isso, o povo deveria retornar a cumprir as cláusulas do pacto, do acordo, daquela aliança. E ainda havia esperança de se valer as cláusulas daquele compromisso e retornar a ser um povo sob as bênçãos de Deus. Neemias conta a Artaxerxes a situação e recebe dele todas as coisas necessárias para reconstruir Jerusalém. Mas umas coisas Artaxerxes não podia dar a Neemias. E eram elas a disposição e a confiança de fazer a obra. Isso tinha que vir de dentro. E Neemias retirou de dentro de si a disposição e a confiança, lembrando de como Deus tinha sido bom para o povo. Lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de como atuou na vida de José, lá no Egito, de como livrou o povo do cativeiro de Faraó, de como os fez atravessar em seco o Mar Vermelho e o Rio Jordão, e como alimentou e saciou a sede do povo no deserto, de como entregou nas suas mãos os povos da Palestina, inclusive reis gigantes, de como prosperou Davi e Salomão, de como tornou aquela nação em um poderoso povo. A disposição e a confiança de Neemias vieram de dentro de si mesmo, lembrando de tudo o quanto Deus fez por seu povo. Ao fazer isso, ele experimentou o quanto Deus lhe era favorável e então contagiou o povo com sua disposição e confiança, e isso foi determinante para se tornarem novamente a pujante nação dos escolhidos de Deus. As experiências de hoje também nos convidam a ter a mesma disposição e confiança. E mesmo que nosso ânimo esteja baixo, quando nos lembramos do que Deus já fez por nós, nossa disposição e confiança aumenta.
e nos empurra a enfrentar as adversidades e chegarmos aonde Deus quer que estejamos. Para ter disposição e confiança, devemos ter a lembrança do quanto Deus tem sido bom. Esse é o primeiro passo para recomeçar com disposição e confiança. O segundo passo é um passo que Neemias dá e que requer um outro ingrediente para avançar. Ele nos ensina que temos que ter disposição e coragem para recomeçar. Não basta apenas lembrar o quanto Deus tem sido bom. Também é necessário ter coragem. Mas coragem o que é? Dizem os dicionários que coragem é o moral forte perante o perigo ou riscos. É bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocionalmente ou moralmente difícil. A coragem não é a ausência de medo, mas é enfrentar o medo imposto pela situação e fazer o que se tem que fazer, independente dos riscos e do temor. Por isso, o corajoso não é aquele que não tem medo, o destemido, mas aquele que, embora tenha medo, faz o que tem que ser feito. Meu pai era policial militar, passou por muitas situações complicadas de perigo. Seu corpo denunciava os perigos que ele enfrentou. As cicatrizes de um tiro, de uma garrafada que limitou os movimentos de sua mão esquerda, agressões que marcaram seu corpo como um rasgo no canto da boca. Mas ele sempre enfrentou as situações, mesmo com medo, mas com coragem e disposição. Ele costumava dizer que estava vivo porque tinha medo. O medo o impedia de fazer loucuras, estripulias, excessos, mas as coisas que tinham que ser feitas, ele fazia com disposição e coragem. Quem o conheceu sabe bem do que eu falo. Isso lhe rendeu a comenda mais cobiçada em nosso estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Neemias não se acovardou ante o rei Artaxerxes. Na narrativa do início do capítulo 2 de seu livro, ele conta que quando Artaxerxes viu que ele estava deprimido, triste, lhe perguntou por que estava assim na frente do rei. E na frente do rei, ninguém podia se apresentar triste. Era um desrespeito, uma ofensa. E Neemias diz que temeu muito. Vamos ler esse versículo. Aliás, o primeiro também, Neemias 2, versos 1 e 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho. E o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso sinal de tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. Neemias ficou com muito medo, mas isso não o acovardou. Ele então, com coragem, revelou ao rei o motivo de sua tristeza e o que poderia fazer para resolver aquilo. O resultado de sua disposição e coragem foi o patrocínio do rei a todos os seus pedidos. Coragem não é ausência de medo, mas intrepidez em enfrentar a situação. Mas não fica somente aí a demonstração de coragem de Neemias. Quando chegou em Jerusalém, também teve de enfrentar seus poderosos opositores, os samaritanos. Eles já tinham conseguido suspender a obra uma vez e estavam dispostos a atrapalhar de novo, até por violência. A continuação da obra poderia ser interrompida até a base da força. Essa coragem de Neemias nos faz perceber que ele estava preparado espiritualmente e estrategicamente para reconstruir os muros e estabelecer o culto a Deus. Ele lembrava
de que Deus foi muito bom no passado e tinha a confiança de que seria agora também. Espiritualmente, Neemias estava preparado, e isso nós vemos na narrativa de Neemias 1:4, que nos informa como ele se preparou espiritualmente. Vejam só. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias se deprimiu, ficou triste, sofreu durante dias com aquela notícia. Então, ele jejuou e orou. Quando estivermos nos sentindo como Neemias, o que devemos fazer? Jejuar e orar. Vejo aqui o jejum como a forma de expressar nosso esvaziamento de nós mesmos, o reconhecimento de nossa dependência de Deus. E a oração, o ato de admitirmos que não somos capazes de ser independentes de Deus e por isso nos dirigimos a Ele em oração para confessar nossas faltas e suplicar seu socorro, é a forma de nós nos revelarmos como dependentes dele. Ele nos ouviu Neemias e o ajudou a recomeçar. Estrategicamente, Neemias também estava preparado. E isso vemos na narrativa de Neemias 2, dos versos 11 ao 16. Nesse texto vemos que Neemias chegou em Jerusalém e ficou 3 dias estudando a situação. Saiu no meio da madrugada, sem ninguém saber, e inspecionou toda a muralha, tudo que estava em volta de Jerusalém e todos os seus acessos. Foi para o outro lado, provavelmente no Monte das Oliveiras, e observou de longe também o cenário. Planejou onde tinha que colocar mais gente, mais materiais, e o que deveriam fazer em cada parte da muralha. Calculou os materiais e o tempo de execução. Ele considerou, inclusive, a intervenção dos opositores samaritanos e somente depois de ter um bom plano, revelou aos líderes como deveriam trabalhar. O verso 17 nos revela que ele falou o seguinte aos líderes. Verso 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Diante daquele desanimado povo, ele contaminou com a sua disposição e com coragem. Contagiou o povo com mais velocidade que o Covid. Todos se lembraram das coisas que Deus já havia feito pelo povo e se encorajaram e colocaram mãos à obra. É preciso disposição e coragem para recomeçar. O terceiro passo para termos essa disposição para recomeçar tem a ver com a confiança no bom projeto. Um bom projeto, aliás, o que é um bom projeto? Um bom projeto é aquele que, primeiramente, tem um objetivo claro e viável, que é aquele projeto que revela as etapas a serem vencidas e dentro de cada uma delas é apresentado o que é necessário para a sua execução e o tempo de realização, assim como os custos de cada uma dessas etapas de execução. Esse projeto também tem que avaliar as possíveis contingências, ou seja, possíveis reveses, dificuldades que possam surgir e propor também alternativas, um plano B. Assim como ser apresentado de forma bem fácil de se entender aos executores, para que assim também seja aceito, sem dúvidas de seus propósitos e desenvolvimento. Poderíamos até adicionar algumas outras considerações, mas acho que essas são suficientes para nós termos uma ideia do que é um bom projeto. Temos que confiar no projeto de Deus. Confiança, no dicionário, significa crença na probidade moral, na sinceridade
na lealdade, na competência, na discrição de outrem. É fé, é crédito, é crença de que algo não falhará. Confiança é isso, é saber que algo ou alguém não falhará. Confiar no projeto é dizer que o autor do projeto calculou tudo. E por isso, não vão acontecer falhas, surpresas, desagradáveis, coisas que não possam ser resolvidas. Neemias sabia que aquele projeto tinha um bom elaborador. O projeto de Deus para os judeus tinha sido desenhado há muito tempo. Ele foi revelado a Abraão em Gênesis 12, versos 1 e 3, que diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também o projeto de Deus se revelou a Moisés, em Deuteronômio 7, 6, que diz o seguinte: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Neemias sabia que Deus tinha um projeto para aquele povo e confiava no autor do projeto. Nós também podemos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. E na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vemos que ainda há um projeto de Deus para o seu povo. Vamos ler alguns dos versículos do capítulo 1. Vamos começar no 3º. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos dar um pulinho agora lá para os versos 12 a 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Deus tem um plano para nós, seus planos são bem projetados e podemos confiar. E podemos dizer que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, como está lá em Jó 42, 2. Neemias animou o povo assim como se animara diante do rei. Preparou-se espiritual e estrategicamente quando apresentou o caso ao povo, os lembrou do que Deus havia feito no passado e o que fez pessoalmente a ele. E o fez com disposição e coragem diante dos opositores, e tudo isso porque confiava no bom projeto de Deus. Neemias, no verso 18 do 2º capítulo, ele, repetindo, ele fala o seguinte: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias estava diante de uma situação trágica, mas não se deixou abalar. Confiou e dependeu de Deus em todas as etapas do projeto de reconstrução, confiando que qualquer projeto de Deus é bom. Disposição, coragem e confiança no Senhor são elementos necessários
para recomeçar uma nova história. Lembre-se do que Deus já fez por você em muitas ocasiões do passado. Como sua boa mão esteve contigo. Como te livrou de muitas situações. Tenha coragem, mesmo com medo. Realize o que foi chamado para realizar e o que precisa realizar. Esteja inserido neste projeto de Deus para o homem, para a humanidade, para você e sua família e sua igreja também. Confie no bom projeto de Deus. Abandone os seus e abrace os projetos de Deus e aí sim você vai recomeçar e conseguir reconstruir o que está desolado e em miséria. Neemias nos chama ainda e nos diz, levantemo-nos e edifiquemos. Pastor Márcio nos faz um convite. Vamos reconstruir? Espero no futuro que falem o seguinte sobre nós. E esforçaram as suas mãos para o bem. Esforcemo-nos então as nossas mãos para fazer o bem e cumprir os propósitos de Deus para seu louvor e sua glória. Amém.